Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Alunos de Campo Largo, Guaribas, alunos de Palmeira do Piauí, Queimada Nova, de São Pedro, que estão nas nossas salas monitoradas aí pelo canal Educação, através do nosso chat aqui do IPTV, aos nossos alunos que acompanham pelo YouTube também, meu boa noite a todos. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal Educação, né? No nosso primeiro encontro da nossa aula de segunda-feira, né? A gente sempre trabalha aqui com análise linguística e vamos falar de um assunto bem importante, a crase, tá? Para que a gente possa trazer aí o máximo possível de informações importantes a respeito desse conteúdo, que é muito significativo, né? Participa da regência, tanto de nomes quanto de verbos, é uma ocorrência que estaria relacionada a essas funções sintáticas desenvolvidas dentro das orações, né? E que necessariamente possuem 3 tipos de possibilidade: a obrigatória, a facultativa e aquela proibitiva, né? E para a gente falar sobre a crase hoje, a gente vai trazer para vocês essas informações aqui, tá bom? Então, olha, dentro do nossa cartela de conteúdo, está aí para a gente poder analisar as informações, temos a nosso roteiro de estudo, né? Estamos aí, olha, com crase, vamos retomar alguns casos, analisar como a crase como um fenômeno associado à regência padrão da língua portuguesa e perceber as diferenças de sentido entre os enunciados, marcados ou não com o acento indicativo de crase. Resolução de questões que não pode faltar para a gente poder fixar bem aí o nosso conteúdo, tá bom? E aí, gente, ó, vamos nos recordar da crase. Letra A, aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Olha aí, gente, essa tirinha criada para falar sobre aquilo que é necessário. Você sabia que o verbo ir é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto que exige a preposição a? Quem vai a algum lugar. E aí, às vezes, esse lugar é feminino. E, às vezes, esse lugar tem algumas situações, por ele ser feminino, ele vai vir acompanhado por um artigo definido no feminino. E essa junção desses dois as, a preposição e o artigo, é importante para que a gente possa entender essa situação. E aí a gente vai observar que a crase ela funciona acompanhando alguns termos regidos pela preposição a. E aí os termos regentes que necessitam do acompanhamento da preposição a. E os termos regidos a esses nomes e verbos, muitas vezes são femininos e possuem o acompanhamento de artigos, no caso, adequados e concordando com o substantivo em questão, que acaba flexionando aí, concordando no feminino. E aqui nesse quadrinho que a gente está vendo aqui, a crase dá várias indicações, locuções adverbiais, né? Não só de tempo como de local, né? A expressão a moda de, né? Aquilo que a gente vai poder observar aqui no finalzinho, o ratinho disse exigências das crases, ou da crase. A crase, gente, é uma indicação da contração de duas vogais idênticas. Essas duas vogais, ó, são da categoria preposição e da categoria artigo feminino. A preposição a, que se junta com o artigo a, e aí a gente vai poder identificar, ó,
essas situações centram principalmente identificadoras desses elementos. E no início de alguns pronomes, como é o caso dos pronomes demonstrativos, o aquela, ou aquele, ou aquilo, né? Como a gente vai poder identificar em alguns elementos. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado por intermédio da presença de um acento. Gente, olha, esse acento aqui, gente, é um acento muito significativo, é o acento grave, tá bom? E aí, ó, não se esqueça que o acento grave é aquele, ó, tá aqui, ó, identificado, em cima do A, nós temos uma setinha na direção da esquerda que representa aí o acento grave. O acento grave tem esse nome, mas ele não faz parte daquelas categorias ortográficas. Não marca a entonação aberta ou fechada, aberta de determinadas vogais em que ele aparece, como é o caso do acento agudo, né? Tem esse nome de acento grave, mas é um acento identificador de uma condição sintática, tá? A junção aí desses dois elementos que devem apresentar-se. Vamos lá, gente. Ó, boa noite aí, pessoal do Anexo Brejo, né? Está participando aqui da nossa aula lá em São Pedro do Piauí. Olha, gente, a crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Tá aí, ó, esse mapa. Quando a gramática diz que você mantém o a e acrescenta em cima dele o acento grave. Então, o acento grave em cima do a é indicador do caso da crase, que é essa junção que a gente disse para vocês, ó, artigo feminino com preposição regida pelo nome ou pelo verbo. Nós vamos observar que a regência do termo regente necessita dessa aplicação. Pode ser um nome, pode ser um verbo. E o termo que complementa esse nome ou esse verbo é, às vezes, um substantivo e que vai vir acompanhado com um artigo feminino aí definido para poder você identificá-lo, tá? Então, a gente vai poder identificar as ocorrências da crase. Vamos lá, gente, as dicas do uso da crase. Vamos para os casos mais importantes, que são os casos obrigatórios, para que a gente possa identificar. Antes de palavras femininas, acompanhados de verbos que indiquem destino, ir, voltar, vir. Veja bem, a menina vai à praia. Ó, o verbo ir aqui, ó, sendo trabalhado dentro dessa oração. Ela vai a um lugar que é um substantivo, uma palavra feminina, praia. Então, ela é uma palavra feminina, praia, pois ela vai vir acompanhada de um artigo, e esse artigo que acompanha esse nome é o artigo a. Então, a gente vai poder perceber, olha, que esse a preposição, ele acompanha aqui o termo, né? Espera aí, deixa eu apagar aqui, que ficou feio. Deixa eu também mudar aqui, ó. Ele vai acompanhar o termo regente. A preposição vai acompanhar o termo regente. E o artigo acompanha o termo regido. E aí, olha, para não haver essa duplicação de uma letra idêntica, a gramática normatizou a supressão de um a e a identificação dessa ocorrência através do sinal grave, que é esse acentozinho que a gente coloca em cima da palavra em questão, tá bom? Então, ó, veja bem, antes de palavra feminina e acompanhando verbos que indiquem destino. Caso obrigatório, a ausência disso configura erro sintático, tá? Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, ou aquela e aquilo. Crase antes do aquele e aquela. No verão, voltamos àquela praia. Olha a dica, ó. Nunca abandone as situações. Verbos ir, voltar. Tá aqui, ó. A gente já colocou ir, vir e voltar.
Estamos aqui com voltar. A palavrinha continua a praia, uma palavra feminina. Não vai vir acompanhado da preposição, do artigo, mas eu vou acompanhar, ó, o aquela, que é um pronome demonstrativo que acompanha o substantivo praia. E aí, olha, a regra da concordância diz que ele tem que concordar com ele. Então, ele vai vir no plural ou no feminino também. Refere-se. Quem se refere a algo. Veja aqui, ó, outro detalhe, verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos que exigem o objeto direto antecedido do artigo a, como é o caso referir-se, né, que é um verbo transitivo indireto, faz com que a gente, ó, saiba da existência do a preposição. Quando eu inicio, nesse caso aqui, ó, ele vai aí estar identificando o objeto através de toda essa oração, não interessa. O aquilo é uma referência a essa oração que complementa aí essa primeira oração subordinada substantiva, tá? E aí a gente vai poder perceber que ela é antecedida por uma preposição, ou por um pronome demonstrativo, o aquilo, e o verbo por si só, ele pede para que exista, antes de tudo isso, a colocação do artigo, tá? Então, para não ficar demais, acaba se contraindo o artigo ao pronome demonstrativo, o artigo não, a preposição do termo regente, que é o verbo referir-se, ao pronome demonstrativo aquilo, e você faz a identificação também com o artigo grave, ou com o acento grave, tá bom? Nas locuções adverbiais, ó, você se lembra lá, quando ele diz à meia-noite, né, à luz do dia, né, às vezes. Essas palavras, às vezes, né, como a gente utiliza aqui, muitas vezes lá, vou até voltar aqui, ó, deixa eu lembrar aqui, ó, à meia-noite, né, em frente à orla, né, à luz da lua, ou seja, todos esses elementos aqui são locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Ou seja, elas estabelecem circunstâncias ou relações aí de ligação entre palavras que reproduzem um contexto e um enunciado. E aí a gente vai poder perceber que aquele tipo, essas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, elas necessitam, não por um termo regente ou um termo regido, aí composto de referências femininas, de palavras femininas, mas por uma situação que a gramática manda e a gente obedece, né? De vir sempre com a indicação aí do acento grave para marcar essas duas ocorrências, tá? Então, a expressão às vezes é uma locução adverbial e ela é uma das situações que a gente vai poder observar, estaria contemplada nas regras oficiais aí da nossa exposição linguística. Aí a gente viu lá, ele falou a parmegiana, gente. Antes da locução, a moda, quando ela estiver subtendida. Veste pizza à moda, tem até a pizza, o modelo à moda, né? Pratos com crase, bife à moda milanesa, tutu à moda mineira, filé à moda francesa. Para, professor, eu estou com fome, eu também. Churrasco à moda gaúcha, arroz à moda grega. Então, essa locução, a moda de, ela fica subtendida. A gente exclui o moda de e continua só o a, indicador dessa supressão dessa situação, tá bom? E aí a gente vai poder observar, olha, que a pizza à moda, inclusive, acaba se tornando, né, a moda, né? É uma pizza
caracterizada pela individualidade, né, da pizzaria, né, do pizzaiolo aí em questão. Podemos também utilizá-la dentro desse sentido. Vamos lá, gente. O uso da crase nas indicações de hora. O uso da crase na indicação das horas se utiliza a crase antes do numeral cardinal que indica as horas exatas, tá? Termino meu trabalho às 5 horas da tarde, saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhadas de preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde às 12 horas. Chegamos após, veja bem. Se eu tivesse que tirar isso aqui, gente, fica fácil, a gente perceber a situação que vai acontecendo. Ficamos na reunião às 12 horas. Se eu tiro a preposição, qual é a situação obrigatória? Eu tenho que fazer uso da crase para identificar as horas, principalmente em cardinais, que estão, ou os números em cardinais que são indicadores de hora. Chegamos às 18 horas. Então, teria que ter a indicação do acento crase. Se eu tiro a preposição, não tem desculpa. Ah, mas é porque antes não tinha. E aí, outra coisa. Eu também não posso botar aqui, não, viu, gente? Não posso, porque se eu colocar, configura erro, tá? Então, apaga tudo e deixa como está, que assim é que está correto. Sem a preposição, o acento grave é obrigatório. Com a preposição, é proibitivo, é dispensado. Você não pode colocar, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade? Vamos lá, gente. O pessoal lá de Campo Largo, de Palmeira do Piauí, Queimada Nova, São Pedro, vamos aplicar os nossos conhecimentos, tá? Nossos alunos também no chat. Vou pedir 2 minutinhos aqui de tempo para você analisar. De acordo com as normas padrões de língua portuguesa, em relação à marcação das horas, qual é o procedimento correto? 8 às 18, de 8 a 18. Ué, gente. Vamos lá, gente. 2 minutinhos para você pensar e a gente volta.
Ok, vamos lá, gente. Ó, acabamos de falar dessa regrinha aqui, né? Das marcações de horas, né? De acordo com a ilustração, as marcações de hora, elas sempre vêm identificadas aí com o acento grave, porque elas vão estar, principalmente na numeração cardinal, numa condição de obrigatoriedade, né? Então, na ilustração, que marcação de horas está de acordo com a norma padrão? Opa, deixa eu colocar aqui. Seria das 8 às 18. Pronto. Então, essa primeira aqui, professora. Sim, 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 sim. Professora, o que está errado na segunda? Não é nem a questão, além da ausência, né? Do acento grave, é a concordância. 18 é plural. Então, seria a junção do artigo mais a preposição que acompanha o numeral. E aí, ó, resultando nisso, na contração e devida identificação da circunstância da crase através do acento grave, tá bom? Então, o certo é de 8 às 18 horas, tá bom, gente? Então, identificando sempre aí a possibilidade das situações. Olha lá o pessoal de Queimada Nova, estava aqui respondendo. Bicho, Maria, nem tinha visto. Perdão aí aos nossos alunos de São Pedro. A Ana Clara e o Daniel, né? Colocaram aqui as respostas. O nosso professor lá também de Queimada Nova está respondendo aqui no chat. Vou ficar mais atenta agora, tá? Para a gente poder interagir. Um abraço aí aos nossos professores presenciais nas unidades da SEDUC, né? Na placa, agora é com vocês. Vamos para não errar na hora da sinalização de trânsito. Curva à esquerda. Pronto, uma placa de trânsito. Professora, mas uma placa de trânsito é feito pelo agente público. Ele nunca erra. Será, gente? Na placa, temos alguma inconsistência quanto ao uso da crase? 2 minutinhos para os professores lá de Queimada Nova, Palmeira, São Pedro, Colônia do Gurgué, Campo Largo. Estamos transmitindo para todas essas localidades, tá? Coloca aí no nosso chat do IPTV, nesse nosso chat interno, as respostas. Você que também está no YouTube pode também movimentar aí a nossa participação. 2 minutinhos, por favor.
Ok, gente, ó, temos alguma inconsistência? Deixa eu ver aqui, olha aqui, São Pedro, Luana e a Bianca. Presta atenção, está correto, ou seja, das palavras, não é obrigatório usar crase? Sim, São Pedro, vamos prestar atenção aqui, gente, ó. Esquerda é uma palavra feminina. Acrescida dessa palavrinha aqui, além de ser uma palavra feminina, é uma locução adverbial. Olha aí, gente. Temos alguma inconsistência? Responda que sim, gente. Por quê? Porque, coloque aí, ó, porque a esquerda é uma locução adverbial. E o que é que ela precisa ter como locução adverbial, gente? A sinalização da crase. Acabamos de ver aqui, ó. Vou até voltar aqui, ó. Não se esqueça. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, tem que ter crase, é obrigatório. Então, professora, como é que ficaria? Vou até colocar aqui numa outra letrinha aqui. Ficaria, ó, curva à esquerda. Gente, ó, se prepare. Muitas vezes até os agentes públicos se equivocam em relação a acertar o pessoal lá de Queimada Nova. Eles botaram aqui. Até se equivocam em relação à situação, né? Passa desapercebido. Bom, é claro que a gente sabe que as placas, né? Ah, mas eu não vou botar. Ele sempre tem uma justificativa, né? Muitas vezes a justificativa é porque é para não perturbar as pessoas em relação a essas possibilidades, tá? Mas está adequado. Na imagem, temos alguma inconsistência quanto ao uso da crase? Vamos lá olhar. Promoção, depilação a laser. A partir de R$200. Isso é antiga, né? Não tem mais essa promoção aí. Tá certo ou tá errada, gente? O pessoal lá de Queimada Nova, São Pedro, os nossos aluninhos, vamos acertar. Vamos lá, depilação a laser. Está certo ou está errado? Existe alguma inconsistência quanto ao seu uso? Vou logo responder aqui, porque senão não dá tempo da gente chegar. Sim, botei até o verde aqui. Sim, professora, está errado. Está errado. Porque a palavra laser, para quem não sabe, é masculina, gente. É o laser e não a laser, né? O laser. O raio laser, né? Então, laser é masculino. Qual é a obrigação, gente? Obrigação, muito bem, ó. A obrigação é antes de palavras femininas, tá? Então, ó, depilação. Aí o certo seria colocar aqui. Ah, não, vou marcar texto. A laser, tá? Então, gente, ó, continue aí fazendo depilação certa nos locais certos, depilando a laser, tá bom? Bom, quando a crase não puder ser utilizada, acabamos de ver aqui, ó, o exemplo da palavrinha laser. Laser, tá aqui, ó, é um raio. E se é um raio, é uma palavra masculina. Portanto, não pode
antes de palavras masculinas, a gente colocar aí a crase, porque a palavra masculina, ela vai ser acompanhada por um artigo masculino. Se a gente tem aqui, ó, palavra quilo, mesmo sendo aqui, ó, quilo, essa palavra está errada, o quilo, né? O quilo é um substantivo masculino. Então, se ele vier acompanhado, é por um artigo masculino, porque tem que haver a concordância nominal entre o substantivo e os seus aí determinantes, como artigos, né? Então, comida, aquilo, esse a aí é apenas o a preposição do termo regente. E não temos depois, antes do termo regido, né, que é a complementação desse verbo, por quê? Porque se trata de um substantivo masculino, tá? A regra aí condicionando essas circunstâncias. Antes de verbos que não indiquem destino, antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, antes de pronomes demonstrativos, ó, isso, esse, este, esta e aquilo. Quais são os pronomes que aceitam? Somente os pronomes demonstrativos, aquele e aquelas, tá? Então, a gente vai poder observar, ó, que há uma lista aí de impugnados dentro dessa situação. Então, gente, obrigação, antes de nomes femininos, depois de verbos que indiquem destino, ir, voltar e vir, né? Nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, e também antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo, quando houver a exigência, né, dos termos regentes com a preposição a, tá? Na indicação de horas que não sejam aí precedidas de preposição, são todas obrigatórias. Proibitivas, antes de nomes no masculino, né? Pronomes oblíquos, pronomes pessoais oblíquos e pronomes do caso reto também. Identificação antes de pronomes demonstrativos daqueles que a gente colocou para você, que também não cola, né? Aí, olha, com relação aos termos facultativos, professores, os termos facultativos vão ficar como? Antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tu e nossa, né? Antes de substantivos femininos próprios, vale lembrar que antes dos nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório, tá? Depois da palavra até, né? Se depois da palavra até houver uma palavra feminina que admite o artigo, ela será opcional, principalmente, tá? Dentro dessas possibilidades. É sempre aplicando. Deixa eu ver aqui. O pessoal de Queimada Nova, perdão, gente. Eles pediram aqui para voltar. Acertamos. Está errado, pois depilação a laser não tem crase. Exatamente. Aí o pessoal voltou o slide anterior, né? O pessoal de Queimada Nova. Eu acredito que seja esse, né? Eles devem estar copiando aqui. Vou até apagar aqui com a borrachinha, que acho que fica mais fácil. Os termos aqui, né? Vocês dão aquele velho bom print. Pronto. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, antes da crase, né? Ou melhor, proibitivos. Casos proibitivos. É quando não se usa a crase de forma nenhuma. Antes de palavras masculinas, como é o caso do laser, que a gente acabou de ver, e aí, ó, quilo. Mesmo se tratando, gente, de como é que se diz? De publicidade, de placas ilustrativas, como a gente colocou para vocês, né? Aquela placa de trânsito, essa fotografia aí de uma publicidade, pode ser de um restaurante, né? Que venda comida nesse formato. Mas sempre é bom a gente aplicar de forma correta aquilo que seria a grafia das nossas palavras, as regras da nossa língua, né? Para que a gente possa ter aí o contato de forma correta com aquilo que seria
essas informações, tá bom? O pessoal lá de Queimada Nova pode dar um print também, ou depois recorrer ao canal Educação, canal educação.tv, para solicitar as cartelas, né? Lá está tudo disponibilizado. Basta você baixar e aí ter aí o conteúdo que nós disponibilizamos aí. Então, sempre importante aí. E, por fim, vamos lá, vou avançar aqui, tá? Os casos facultativos, né? Os casos facultativos antes dos pronomes possessivos, antes de substantivos femininos próprios, lembrando, os comuns já tem, por obrigação. Os próprios é que você faz se você quiser, né? E depois da palavra até, principalmente se tiver uma palavra feminina que admite o artigo. A crase também é opcional, tá? A gente vai poder identificar aí. Há um tempinho aí para os nossos alunos lá de Queimada Nova registrarem, fotografarem, printarem, para que a gente possa identificar aí essas possibilidades. Tá bom, gente, ó, vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Será que dá tempo? 3 minutinhos e 57. Não se esquecer das atividades, tá? Então, recorre ao material, porque tem atividade para fazer em casa também, para que você possa sempre, 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 aí não se esquecer. Vamos lá, gente. Estamos nos nossos minutinhos finais, mas dá tempo de você participar. Na ilustração, a ocorrência da crase está de acordo com a norma padrão. Está bem aqui a ocorrência da crase. Ai, professora. Saldo de Natal, toda loja, desconto de 15% a 70%. O que é que você acha? Coloque aí, sim ou não, mais ou menos. Não tem crase. Queimada Nova diz que está errado. Não tem crase. A ocorrência da crase está de acordo com a norma padrão? Pô, vamos lá responder do jeito que eles mandaram aqui. Não. Não tem crase. A crase só acontece em horas e não em números, tá? Aqui é só uma percentagem. No caso aqui é uma percentagem. Não tem crase. O correto seria, ó, eu colocar 15% a 70%. Tá? Então, a gente vai poder observar que não tem crase. Não é para ter crase antes de números, né? A não ser que identifique a marcação de horas, tá? Então, a gente vai poder... Lá em São Pedro, é o Messias e a Lohane, que responderam também que não tem crase. Exatamente, corretíssimo aí a nossa participação dos nossos alunos, tá? Então, ó, às vezes a pessoa coloca a crase sem querer, mas não é que nem o Chaves sem querer, querendo, não. É querer, querendo, querendo.
Só que a situação aqui, gente, não é para se confundir. Ah, mas é porque nas horas tem, professora. E esses números aí não deveria ter também? Não. Nesse caso específico aqui, os números não vão ter também essa situação. Por quê? Porque eles vão estabelecer aí essa ocorrência. Então, nós não vamos ter a crase, né? Por conta dessa situação de forma específica, tá bom? Então, gente, ó, não se esqueça, ó, tem mais questões aqui para você responder, tá? Aqui, ó, as outras, você pega o nosso material lá no canal educação.tv para poder verificar as outras situações que a gente colocou para você responder em casa, e aí para você exercitar sempre mais. É só o tempo da gente trocar nossa cartela e voltar para a nossa segunda aula de linguagens aqui, agora com o foco em literatura, tá bom? Vamos falar aqui de mais autores da literatura portuguesa. Mas isso aqui é na nossa aula de literatura, que vai começar em 3 minutinhos, tá bom, gente? Aí eu aguardo vocês já já.